A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, também juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. E eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui um assunto, um tema importante proposto pelo comentador, que é a lição de número 10, ou que é o tema, o poder do alto contra as hostes da maldade. E o textual nos diz assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isto está em Lucas capítulo 24 e verso 49. A verdade prática nos diz assim, ó: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Muito bem. E nós olhamos aqui para todo o contexto aqui, que é o tópico de número 1, o contexto histórico de Samaria, e o tópico de número 2, o Evangelho entre os samaritanos, e fazendo aqui um resumo aqui e pegando aqui também um gancho como tópico de número 3, falando também sobre Filipe em Samaria e Simeão o mágico, ok? Então, muito bem. Queridos e amados irmãos, a história de Samaria, a cidade de Samaria foi construída por Onri, o sexto rei em Israel, que reinou de 885 a 874 a.C. A partir de então, esta cidade passou a ser lendária do Reino do Norte, até a sua queda em 722 a.C. O texto bíblico que este nome deriva é Semer, o nome do homem de quem Onri lucrou os 2 talentos de prata sobre o monte da qual construiu a cidade. Com o passar ao tempo, passou a ser chamada de Samaria, ou não somente a cidade, mas todo o território das 10 tribos que formaram o Reino do Norte, como podemos ver em 1 Reis, no capítulo 13 e do verso 32 em diante. As casas do alto que estava sobre a cidade de Samaria, a cidade de Samaria foi edificada a meio caminho entre Jordão e ao mar Mediterrâneo, a 12 noroeste de Siquém. Estava em uma localização estratégica para a defesa militar e foi muito bem fortificada. As escavações arqueológicas comprovam a existência de 3 muralhas, uma em torno do palácio e outra no pátio, e a outra em porta do terraço mais abaixo e outro no início do terraço. Além disso, queridos, a prosperidade econômica de Samaria, devido a Onri, partiu de um rápido movimento embelezamento desta cidade. Os samaritanos são popularmente conhecidos como povo rejeitados pelos judeus, talvez pela famosa parábola do bom samaritano, pela história da conversa de Jesus na beira do poço em Samaria, como está em João no capítulo 4. E esta referência neotestamentária aos samaritanos deixou então a impressão de que eles seriam um povo totalmente diferente dos judeus. E olha aqui, queridos, disse-lhe pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede beber a mim que sou mulher samaritana? É uma pergunta. Entretanto, historicamente podemos ver que eles eram um único povo, ali naquele poço ali, ou seja, mais próximo do que eles gostariam de se permitir. Mas és tu maior do que Jacó, nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebendo ele próprio, mas veja bem, o seu povo e o seu gado? Essa foi uma indagação. Mas quando nós olhamos aqui, queridos, olhamos para esta palavra aqui, e nós podemos observar
que as duas principais causas do distanciamento dos samaritanos foi a religiosidade e a hipocrisia do povo. E as duas estão interligadas. Ainda antes da construção da cidade de Samaria, o reino do norte já estava se desviando dos mandamentos Javé ou Jeová, né? Intencionalmente contribuindo-se para manter-se distante de Deus, para que o povo não fosse mais achegar-se a Deus e não fosse persuadido a voltar a ser fiel ao reinado davídico, tá ok? E assim, queridos, o reino tomou concílio e fez 2 bezerros de ouro e fez com que deu muito trabalho aos samaritanos para que eles adorassem outros deuses. Vejo aqui os teus deuses, ó Israel, que fizeram suplicar aos deuses do Egito. E isso está incluso em 1 Reis, capítulo 14, versículo 13 em diante. E os reis que sucederam, eles não fizeram melhor, cada vez mais profano e desviando da presença de Deus, incorporando nos deuses dos povos vizinhos e misturando com os outros deuses. Povos assírios tomaram desde Israel toda a elite do povo, levaram ao povo cativo. Dos que ficaram era apenas um povo pobre. Portanto, queridos, para substituir aqueles que tinham sido levados, os assírios então instalaram ali pessoas para quê? Para uma forma de governar na terra contestada e evitar as ressurreições nacionalistas. Inevitavelmente, com o passar ao tempo, esses israelitas foram se misturando com os estrangeiros e desta forma consolidou, além do desvio religioso, entre as misturas étnicas, entre as diferenças étnicas e religiosas, havia um ressentimento por parte dos judeus por causa do comportamento infiel dos samaritanos, como mostra o grande historiador Flávio Joséfo, né? Os povos que os gregos chamam daqueles, continua sendo ainda hoje na região, e mutaram-se com as relações de segundas divisões espirituais. Então nós vemos aqui, queridos, um rápido fundo histórico da cidade de Samaria. Muito bem. Quando nós olhamos aqui já para o tópico de número, falar sobre história não é fácil, mas eu gostaria de comentar aqui sobre alguns aspectos importantes sobre o nosso enriquecimento da vida de história. História baseia-se em história baseia-se em fatos reais. E é importante que todo esse contexto nós precisamos estar preparados. Eu gostaria de comentar aqui sobre o tópico número 2 do Evangelho em Samaria, né? E vou trazer aqui bem resumidamente, aqui falando também o Evangelho chegando em Samaria, né? Então vai citando várias referências bíblicas e anotam aí para a sua caneta com o seu papel. E também estarei se falando sobre Filipe em Samaria e Simeão o mágico. E também estarei falando sobre, pregando aqui bem resumidamente aqui os 2 tópicos da nossa lição aqui, que acompanhe comigo por gentileza. Na sua última conversa, o apóstolo Paulo tenta voltar-se, antes de Jesus voltar para o céu, Jesus então colocou as suas bases que seriam feitas por esses embaixadores. Seriam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E isso está em Atos, capítulo 1 e versículo 8. O registro começa o Evangelho em Atos no capítulo 2 e 7 e mostra como esse trabalho foi desenvolvido. Os apóstolos e outros povos, que foram ousadamente em Jerusalém, a cidade principal da Judéia, e milhares de judeus aceitaram a mensagem de Jesus, Cristo o crucificado e ressurreto. A igreja cresceu de maneira impressionante. A perseguição começou a crescer, expor na mais violência de multidões de homicidas, ou seja, que matou Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva. E muitos cristãos saíram dali, de Jerusalém,
e dentre das ameaças, chamado de um homem chamado Saulo, mas não foram, mas foram ser esconder nos lugares que chegaram. Os discípulos de Jesus ensinaram sobre os seus mestres, aos seus ensinamentos, como está em Atos no capítulo, e frisa todas estas partes importantes, a qual chegou todas as bases do evangelho em Samaria. Samaria era uma antiga cidade no Antigo Testamento. Depois da divisão do povo judeu e os dois reinos de Israel e Judá, Samaria foi escolhida como a capital de Israel. Então nós vemos aqui, queridos, um rápido fundo histórico sobre a cidade de Samaria. Muito bem, queridos irmãos, estamos para mais um fundo histórico. Falar de história é para quem gosta de história, mas ainda gostaria de comentar com você algum fundo histórico importantíssimo para você enriquecer, porque história ela baseia-se em história, em fatos reais. É o que exatamente é o nosso objetivo aqui da lição, tá ok? E gostaria de comentar com vocês aqui o tópico número 2, o evangelho entre os samaritanos, tá ok? Biblicamente falando sobre o evangelho chegando em Samaria, então estarei citando várias referências bíblicas. Pega o seu papel, a sua caneta para você fazer as suas anotações. Estarei falando sobre em Samaria e Simeão mágico, né? Estarei falando sobre aqui também, pegando aqui resumidamente aqui os dois tópicos aqui no final da nossa lição aqui. Acompanhe comigo aqui por gentileza. Na sua última conversa com os apóstolos antes de voltar para os céus, Jesus orientou sobre as fases concretas do trabalho a ser feito por estes embaixadores. Seriam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso está em Atos, no capítulo 1 e do verso 8. O registro começa em Atos no capítulo 2 e 7 e mostra-nos a função desse trabalho. Os apóstolos e outros pregam ousadamente em Jerusalém, a cidade principal da Judéia, e milhares de judeus aceitaram a mensagem. Interessante. Cristo crucificado e ressurreto. A igreja cresceu de uma forma maravilhosa, impressionante. Ou seja, a perseguição começou a crescer e se tornou mais violenta. Uma multidão de homicidas matou Estevão, o primeiro diácono da igreja, e muitos cristãos saíram dali, de Jerusalém, e pelas ameaças dos judeus, chamados Saulo, mas no fundo, foram se esconder nos lugares que chegaram ao Senhor Jesus a mensagem ainda. Ou seja, os seus ensinamentos, como está em Atos, frisa a próxima fase desse trabalho chegando em Samaria. Ora, querido, Samaria era uma antiga cidade do Antigo Testamento, e depois da divisão do povo hebreu e dos dois reinos de Israel, de Judá, e Samaria foi escolhida como a capital do reino do norte, Israel, devido à sua persistência, o povo da idolatria, Deus chamou a nação da Síria para destruir a cidade no 8º século antes de Cristo. Os assírios misturaram os povos, dominaram a importância e dos israelitas para outras regiões, queridos. Aqueles que ficaram venderam a sua identidade nacional, ou seja, ao ser misturados com os casamentos, os costumes e das práticas religiosas. Até o período do Novo Testamento, os samaritanos eram menosprezados pelos judeus, que se achavam-se mais favorecidos, ou seja, por Deus. Mas Jesus, ele veio somente para oferecer a salvação aos judeus religiosos, né? Ele não veio só para os judeus religiosos, ele veio pelo amor de Deus,
pelo amor ao próprio Pai, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero frisar aqui, aquele que nele crê. A palavra grega chamada hopistelos, ou seja, aquele que obedece, aquele que está na presença de Deus com dignidade e realmente produz fruto. Crer não é somente crer, acreditar, mas é seguir, ter zelo pelas coisas de Deus e obediência. Muito bem. Ele mesmo havia ensinado a mulher samaritana que, como muitos outros, a conheceu o próprio Senhor, como está em João no capítulo 4 em diante. Em Atos no capítulo 8, nós podemos observar também uma parábola que Jesus em Samaria, Filipe, aqui aparece Filipe na história. Filipe chegou com a mensagem, pela exposição de suas mãos. Filipe, o homem que levou o evangelho a Samaria e recebido por Deus a mensagem para levar a mensagem e realizar milagre, e era um homem cheio de Deus. Ele usou este poder não para encher os cofres da igreja, e nem muito menos para engrandecer o seu próprio ego, né? E sim para confirmar a promessa de Deus nos samaritanos. Muitas pessoas, inclusive aquelas que anteriormente, né, foram enganadas por mágico chamado Simão. E aqui entra Simão na história, queridos, né? Foram persuadidos das verdades que Filipe pregou, mas mostrou a sua fé e foram impactados, como está em Atos, no capítulo 8 e do verso 1 até o verso de número 12. Desde que Jesus ele dá orientações aos apóstolos, Marcos capítulo 16 ali, como está em Mateus capítulo 8 versículo 18, nós podemos observar aqui um destaque importante em relação da mensagem do Evangelho. Aqueles que creram e se arrependeram e foram batizados para a remissão dos pecados em Samaria, o próprio Simão recebeu, né, a veracidade e os sinais de Cristo, aceitou a sua mensagem e foi batizado, como está em Atos, no capítulo 8, verso 13. Muito bem, queridos. Então aqui, enquanto que Filipe lhe realizava milagres, ele não transmitia esse poder para outros, os apóstolos, mas enquanto João e Silas estavam citando em Samaria, estava transmitindo o poder de uma maneira maravilhosa, que chamava a atenção dos recém-convertidos. João, ele tentou, Simão, ele tentou comprar o mesmo poder que os apóstolos que tinha recebido da parte de Jesus para equipar pessoas para realizar milagres. Parece que o seu passado atrapalhava, ele não era convertido ainda, Simão, ele pensava que ele abriu uma franquia para vários mágicos com este poder. Uma coisa interessante nesta história é que Simão, ele não tinha ainda se convertido totalmente e percebeu que as obras dele deveria ter o quê? Um fracasso. E aqui as obras dos apóstolos era poder de Deus. Olha que coisa interessante aí. Mas não era simplesmente com ensinações ou manipulações. Olha que coisa interessante. Pedro repreendeu Simão e disse para ele se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus. Não ensinou a necessidade de repetir o seu batismo, porque já havia nascido da água e do Espírito. Agora, como filho de Deus, ele precisava era voltar ao Pai e se reconciliar com ele. Simão até pediu para que o povo orasse por ele. Errou, mas não queria na mesma condenação de Deus. E olhamos para todo o relato mediatos no Atos, no capítulo 8 e 14 e ao verso 24. Os samaritanos foram menosprezados pelos seus irmãos, mas recebidos pelo seu Salvador, Senhor Jesus. Isto é o que importa, queridos. Enquanto muitos estão em guerras, em luta espiritual, estão demonstrando que até mesmo com as suas forças demoníacas,
quer nos distanciarmos do próximo e até mesmo de Deus. Quero terminar aqui, queridos, para vocês aqui uma grande diferença entre o poder das trevas e o poder da luz. O Senhor, Ele nos delegou e Ele considerava você tão responsável por acreditar em talvez uma mentira ou proceder de umas falsas doutrinas que mataram a alma e o espírito humano. Se sairmos da palavra de Deus e invadir com mentira, ou seja, estaremos errando. Não deixe que ninguém nos engane. Ainda que venha um anjo com a palavra de Deus, tais falsos não aceitar tal doutrina. E nós podemos observar que há tantas forças, porque o próprio Satanás tem nos tentado desvirtuar dos pensamentos de Deus, tá, queridos? Pois são muitos seus ministros que se transformam em ministros da justiça, até mesmo que se transformam em anjos de luz para tentar nos enganar, tá? Olha que diz em 2 Coríntios, capítulo 14 em diante. Querido, isso aqui é uma aula bastante resumida. Quero terminar aqui sobre a mensagem de Samaria, sobre esse fundo histórico, sobre a mensagem chegando em Samaria, sobre a pregação de Filipe, a pregação dos apóstolos, junto com ele, com Pedro e João, tá ok? E resumo aqui essa aula para todos vocês, para que nós podamos só simplesmente acursar e despertar o nosso entendimento. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.